Olá, enfermagem, é um prazer imenso tê-los novamente aqui no nosso canal Prepara Enfermagem. E hoje a gente vai falar sobre interdição ética. Você que nos acompanha através do Instagram, @enfermeira Ana Paula, ou do Facebook, Enfermeira Ana Paula, já deve ter visto o Conselho Regional de Enfermagem fazendo o processo de interdição ética de instituição de saúde. Então, para você que quer saber um pouco mais sobre esse assunto, fica com a gente que eu vou detalhar aqui o passo a passo da resolução que trata da interdição ética de instituições de saúde por descumprimento da legislação federal de enfermagem. Então, interdição ética, a nossa resolução é a 565/2017. Então, é uma resolução que já está em vigor há 2 anos e que a gente precisa, sim, saber o que ela regulamenta. A primeira coisa que a gente vai falar para você é que o plenário do Corém, ele poderá excepcionalmente interditar o exercício da enfermagem em 2 situações. Então, poderá, que fique bem claro, certo? Não é uma exigência, mas o Conselho poderá se a instituição tiver descumprimento de 2 requisitos. O primeiro deles é a ausência de enfermeiro. É lei federal, é garantia federal que na assistência de enfermagem o enfermeiro esteja em todo o curso dessa assistência. Se a instituição de saúde funcionar por 24 horas, é obrigatória a presença do enfermeiro. Então, por isso, se não existir dentro da instituição de saúde um enfermeiro, seja em determinado setor ou seja na amplitude da instituição, o Conselho poderá interditar eticamente aquela instituição de saúde. E o outro requisito para que a instituição seja interditada de forma ética é que exista a constatação de insegurança técnica que coloque os profissionais de enfermagem em risco. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o seu local de trabalho não te traz condições adequadas para o exercício, te garante uma insegurança para o exercício da enfermagem, pode ser enquadrada como um dos requisitos para a interdição ética do Conselho de Enfermagem. Então, a Resolução 565 de 2017 traz para você, profissional da enfermagem, 2 possibilidades, somente 2 possibilidades de interdição ética. Tem aqui 2 N's. 2 possibilidades. 2 possibilidades. Quais são as 2 possibilidades? Por ausência de enfermeiro ou por insegurança técnica no exercício da enfermagem. Básico assim. Para conceituar, a gente vai detalhar para você o conceito aqui de interdição ética. Então, interdição ética é definida como a suspensão do exercício profissional quando as condições em que a assistência de enfermagem é prestada colocam em risco a vida dos usuários ou da equipe de enfermagem. Quando no local de trabalho não existem condições mínimas para a prática segura das ações de enfermagem. Quando eu digo colocar em risco a saúde da pessoa, eu vou fazer referência para vocês lá ao artigo 15 da nossa lei maior, da nossa lei do exercício profissional. Quando ela diz que o enfermeiro é responsável por coordenar a equipe de enfermagem. Então, só existe assistência de enfermagem se tiver sob a supervisão do enfermeiro. Então, por isso que a instituição que desobedecer e não tiver no seu quadro o número de enfermeiro adequado para supervisionar a equipe, cabe sim a interdição ética. E as condições mínimas para o exercício da profissão, essas condições mínimas se referem ao exercício pleno das atividades de enfermagem, que o profissional de enfermagem precisa ter conhecimento dessas condições mínimas para a execução da assistência de enfermagem livre de danos ao paciente. Mas a gente faz interdição ética de qualquer jeito? Não. A gente vai detalhar passo a passo para você como se dá esse processo dentro do Conselho Regional de Enfermagem. Mas, enquanto isso, a gente vai praticar a interdição ética do serviço de enfermagem de qualquer instituição de saúde poderá ser realizada mediante, então vamos para as opções. De ofício da presidente, muitas coisas administrativas são de ofício da presidente, mas a interdição ética não é uma delas. De deliberação do plenário do Corém, o plenário do Corém é uma instituição soberana
e autônoma. Então, é a instância maior dentro do Conselho, dentro da autarquia federal. Então, vamos deixar aqui de stand-by. Após a comunicação do Ministério Público, o Ministério Público é um órgão parceiro. No entanto, o Conselho Regional ele tem autonomia administrativa para baixar, inclusive, determinadas situações referente ao que traz explícito nas resoluções e decisões do Conselho Regional de Enfermagem. Então, o COREN não precisa comunicar ao Ministério Público para realizar uma interdição ética. O COREN tem essa autonomia, porque o plenário tem soberania nas decisões específicas da categoria. Notificação da instituição para solucionar as infrações. Então, essa notificação, ela será, sim, necessária, que é feita ainda no processo de fiscalização, mas a interdição ética, ela se dá após a deliberação do plenário do COREN Ceará. Então, somente depois dessa deliberação é que ocorre a interdição ética. Isso quer dizer que os conselheiros estarão reunidos em uma reunião ordinária. Perdão, cadê a borrachinha? Vamos aqui na borrachinha. Reunião ordinária de plenário, certo? Que acontece uma vez por mês. E pode acontecer extraordinariamente outras vezes. Mas acontece uma vez por mês e essa interdição, ela se dá mediante esse processo de deliberação do plenário. Pode acontecer de convocar uma reunião extraordinária para deliberar sobre interdição ética especificamente? Pode sim. E é o que a gente faz na maioria das vezes. Porque a gente tem que convocar justificando que a vida de pessoas corre risco. Então, dando continuidade, o artigo 3º da interdição vem dizer que a interdição ética deverá sempre ser precedida de sindicância. Então, não é de qualquer forma que o Conselho Regional chega na instituição e já faz a interdição ética. Precisa ser aberta uma sindicância em obediência ao devido processo legal. Isso aqui é uma tramitação administrativa que a gente tem dentro do regional. Então, essa sindicância, ela vai dizer, ela vai detalhar se realmente aquela instituição está descumprindo os pontos que a fiscalização pontuou para o plenário do COREN, para a diretoria do COREN. O artigo 8 fala que a comissão de sindicância tem por finalidade apurar os fatos descritos. Preste bastante atenção. Toda sindicância vai apurar os fatos descritos na decisão de admissibilidade. Quando ocorre uma sinalização para interdição, o primeiro passo é a presidência despachar para um conselheiro garantir a admissibilidade do processo. Então, o conselheiro vai fazer um relatório de admissibilidade. Vai dizer se realmente aquela instituição está descumprindo pontos específicos do processo de fiscalização. E em seguida abre-se essa sindicância que vai apurar os fatos. E instruir o trâmite processual, sendo presidida obrigatoriamente por um conselheiro regional. Então, sempre um conselheiro regional enfermeiro vai presidir uma sindicância. E composta minimamente por 2 profissionais de enfermagem que estejam adimplentes com suas obrigações relativas ao conselho que não respondam a processo ético. Então, os outros 2 membros da sindicância poderá ser qualquer profissional da enfermagem. A única obrigatoriedade é que o presidente seja um conselheiro do quadro 1, seja um conselheiro enfermeiro. Esse é o processo de sindicância. O artigo 10 diz que uma vez decretada a interdição ética pelo plenário, em até 3 dias deverá ser publicada a decisão. Então, após aquele processo de sindicância, a instituição foi notificada várias vezes pela fiscalização, não cumpriu. Depois, a fiscalização encaminhou o relatório para a presidência. A presidência designou relator para parecer de admissibilidade. Esse parecer é aprovado no plenário. Abre-se a sindicância. A sindicância faz todo o processo de ampla defesa e contraditório. E aí, mesmo assim, a instituição, nesse momento, ainda não cumpriu a notificação da sindicância de contratação do enfermeiro ou de correção das estruturas que estão com insegurança técnica, em 3 dias é publicada a decisão na imprensa oficial e entre outros meios e lavrado o termo de interdição ética.
E aí o conselheiro, presidente da interdição ética, presidente da sindicância da interdição ética, comparece até a sede da instituição com o termozinho de interdição ética, e vai ser exposto esse termo na instituição em local visível. Preste bastante atenção. A exposição desse termo é em local visível para toda a equipe, bem como para a sociedade que frequenta aquela instituição, por membro do plenário e quem mais for designado pelo presidente para o ato, devendo ser um funcionário do regional. Então, esse termo vai ser lavrado por alguém do Corém e depois vai ser fixado na porta do setor ou na porta do hospital ou da instituição de saúde que está recebendo a interdição ética. Nesse momento do termo, nenhum outro profissional pode exercer a atividade. Se o profissional de enfermagem, ciente do termo de interdição ética do seu setor, não cumprir, esse profissional será enquadrado com a resolução 564 de 2017, que é o Código de Ética dos Profissionais, e poderá responder processo ético por descumprimento da interdição. E aí como é que se faz, Ana Paula? Como é que a gente resolve para desinterditar, uma vez que a instituição já foi interditada pelo conselho? Como é que eu volto a executar as atividades? Quando é que aquele gestor vai poder autorizar as atividades de enfermagem após esse processo de interdição? Quando ele sanar a problemática. Se for por ausência de enfermeiro, ele vai notificar o regional que contratou. Então, ele vai mandar uma notificação, pode ser via ofício, para a presidente da sindicância ou para a presidente do Corém, notificando que houve a contratação do enfermeiro. Então, somente assim, a gente sabendo que ele contratou para haver o processo de interdição. Se ele mandou esse documento, a gente vai desinterditar esse local que foi interditado. Então, o artigo 11 ele é muito claro. Ele vem dizendo: a interdição ética poderá ser revogada a qualquer tempo pelo presidente do conselho em ádio referendo do plenário do conselho regional através do pedido de desinterdição. Então, aquela pessoa que sofreu a interdição por ausência de enfermeiro, ela vai fazer um documento com a escala comprovando a contratação do enfermeiro, vai encaminhar para a presidente do regional, que a qualquer momento, após o recebimento, pode, em ádio referendo, quer dizer que por conta dela, sem precisar deliberar no plenário, ela vai aprovar a desinterdição e aqueles profissionais poderão voltar a trabalhar naquele setor. E se a interdição for por insegurança técnica, ele tem que comprovar que aquelas estruturas que estavam garantindo a insegurança dos profissionais, elas foram retiradas e ali naquele setor constitui um setor que não está causando risco do exercício profissional da enfermagem. Então, ele tem que comprovar através de fotos, através de processos de obras ou qualquer outro tipo de comprovação que aquela insegurança já não existe mais naquele setor. E aí, com essa comprovação, a gente faz o processo de desinterdição, que é bem mais rápido do que o processo de interdição propriamente dito. E aí a gente também tem outras situações específicas que são referentes ao recurso. Se aquela instituição ela pode recorrer à nossa segunda instância. Como eu já falei para vocês, o órgão de segunda instância nosso é o Conselho Federal de Enfermagem. Se ela achou que foi injustiçada com o processo de interdição ou que houve algum erro, algum percalço naquele caminho, ela pode apresentar um recurso ao Conselho Federal. É o que está dizendo o artigo 13. Ele, protocolado o recurso, o presidente do Conselho Regional remeterá ao órgão de segunda instância, que é o COFEM, para julgamento, acompanhado de cópia integral do processo em até 3 dias. Então, se ele recorrer, os prazos ficam sobestrados e ele tem novos prazos aqui para que o processo chegue até a nossa segunda instância. Mas há também a possibilidade de um CAC. O que é o CAC? É o compromisso de ajustamento de conduta. Se um determinado município ou uma determinada instituição estiver sob interdição ética, na iminência de interdição ética dentro do processo de sindicância, ele pode procurar o Conselho Regional de Enfermagem, a presidência ou a presidente da sindicância, para realizar o CAC, que é o compromisso de ajustamento de conduta.
Por um exemplo, ele não pode fazer a contratação agora de imediato, porque existe uma implicação jurídica no que diz respeito à folha de pagamento. Então ele chega até a gente, faz um termo de ajustamento, que é esse termo de compromisso de ajustamento de conduta, que não irá contratar imediatamente, mas vai contratar daqui a 20 dias, quando ele puder formalizar o processo de contratação, ou daqui a 30 dias, cabe à presidente da comissão, a presidente da sindicância e a presidente do regional deliberar se acata o pedido daquele gestor sobre a não interdição mediante a assinatura do CAC. Então é o que o artigo 19 vem dizendo. A qualquer tempo poderá ser elaborado compromisso de ajustamento de conduta entre as partes, sobrestando-se os procedimentos de interdição após a homologação do plenário do Conselho Federal ou Regional. Esse CAC ele precisa ser homologado pelo plenário. Ele pode ser concedido de imediato pela presidente da sindicância e a presidente do regional, mas ele precisará ser homologado pelo plenário. E nesse termo vai constar ponto a ponto quais são os prazos que o regional está sobrestando e se ele não cumprir, se o gestor não cumprir o que está ajustando no termo de compromisso, ele poderá inclusive sofrer sanções jurídicas, judiciais pelo descumprimento desse CAC. Então, hoje a gente falou de interdição ética. Se você tem dúvida, acompanhe o nosso site do Conselho Regional de Enfermagem, as nossas mídias sociais lá do Corém Ceará, @Corém_Ceará é o Instagram. Você vai observar que somente nesse ano de 2019 já ocorreram várias interdições éticas e agora no finalzinho, no início de novembro, a gente realizou um CAC, um compromisso de ajustamento de conduta com o município específico aqui do nosso estado. Então, para você que ainda não acompanha o nosso canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações e não fica de fora de nada que está acontecendo na enfermagem no Brasil e aqui no nosso estado. Então, não perde essa oportunidade de acompanhar o Prepara a Enfermagem e fazer a diferença na sua vida profissional.